Isaías, capítulo de número 6. Lerei todo o texto, você pode acompanhar em silêncio, em seguida compartilharemos o que Deus tem nos ministrado ao coração. Isaías, capítulo 6, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com as 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Tornai insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. No ano da morte do rei Uzias. Meus irmãos, para entendermos o valor dessa frase, o porquê Isaías começa a sua mensagem aqui no capítulo 6, relatando a morte do rei Uzias, é importante que a gente então entenda quem foi o rei Uzias. Eu tenho certeza que esse ano todos nós perdemos alguém conhecido, alguém querido, que fez muita diferença na sua vida. E rei Uzias, foi um homem que fez grande diferença na vida, não somente de uma pessoa, mas de uma nação inteira. Para os irmãos entenderem melhor, você pode depois conferir lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Uzias começou a reinar em Jerusalém, no Reino do Sul, nas tribos de Judá e Benjamim, com 16 anos. E Uzias reinou durante 52 anos. Mais de meio século ele reinou sobre o povo de Judá e de Benjamim. E foi um rei maravilhoso. A Bíblia diz que o rei Uzias e o povo de Israel prosperou de todas as formas possíveis naqueles 52 anos. Prosperou materialmente, prosperou espiritualmente, prosperou politicamente, prosperou socialmente. A Bíblia diz que Uzias buscou a Deus, que ele fez o que era reto perante aos olhos do Senhor. Diz que ele era sábio nas visões de Deus. A Bíblia relata vários feitos importantes como rei vitorioso em suas batalhas, construiu torres fortificadas em Jerusalém, construiu torres no deserto, furou poços no deserto. O agronegócio na época de Uzias prosperou, tanto a pecuária, diz a palavra que naquela época Israel tinha muito gado, mas Uzias ganhou um título dos outros povos, que era amigo da agricultura. Tão próspera que foi a nação de Israel,
tanto na pecuária quanto na agricultura. A Bíblia diz que Uzias chegou a levantar um exército de 307.500 homens, um exército poderoso para aquela época, para aquele povo. A indústria bélica, o que eles tinham construído, era invejado por outros povos, mas aos 76 anos, Uzias morreu. Além da dor, da saudade que todo o povo sentiu, as circunstâncias que cercaram a morte de Uzias foram muito dolorosas. Uzias, assim como todos os seres humanos que já passaram e que passarão pelo planeta Terra, por melhores que sejam, que tenham sido ou que serão, tem um mas na sua vida, tem um todavia, tem um entretanto, tem uma adversativa, tem uma adversidade. E depois você pode conferir, e eu vou ler aqui o versículo 16 do capítulo 26 de Crônicas, diz assim: mas, havendo-se já fortificado, Uzias exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Esse foi um episódio muito terrível. Os sacerdotes, a Bíblia diz que Azarias, o sumo sacerdote, mais 80 sacerdotes, entraram no templo e enfrentaram Uzias. Falaram: você é um bom rei, você fez muita coisa boa, mas você é rei, você não é sacerdote, você está fazendo algo que não tem nada a ver com a sua vida. Não foi para isso que você foi chamado. E a Bíblia diz que ali Uzias não queria sair, mas o próprio Deus feriu a testa de Uzias com lepra. E ele, quando viu-se leproso, ele mesmo saiu correndo do templo e viveu todos os seus demais dias em isolamento social, longe da sua família, longe dos seus amigos, com seu corpo cada dia mais leproso, até que no ano 740 a.C., ele morreu. A nação inteira estava de luto. E é provável que alguns dos nossos ouvintes estejam de luto hoje. É provável que todos que nos ouvem tenham perdido pelo menos um parente, um amigo, um colega, um vizinho neste ano de 2020. Irmãos, eu posso dizer que se eu fosse escrever a história de 2020 nos termos que Isaías começou a escrever o capítulo 6, eu poderia dizer, por exemplo, no ano da morte de pastor Gilberto, meu grande amigo, faleceu semana passada, deixou muita saudade. No ano da morte de Alice Pacheco, uma querida dessa igreja, desde o início dessa igreja, ela foi membro aqui e partiu nesse ano de 2020, deixando saudade. Eu poderia dizer no ano da morte do pastor Pedro Marques de Vasconcelos, que na minha juventude cuidou de mim, me abençoou e faleceu agora esse ano. No ano da morte do pastor Eliezer, professor do Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte, foi meu professor, faleceu agora há poucos dias. No ano da morte de Silvio, pai da Fabíola, querida aqui da nossa igreja, estivemos ali juntos. No ano da morte de Joaquim, que foi um vizinho de muitos anos da minha família lá em Viana, o tempo que eu morei lá. No ano da morte de Eloí, um primo querido de Magna, meu primo também por consideração, faleceu nesse ano. No ano da morte de Hélio, pai do Francis Ley, também uma família muito querida, tivemos a alegria de visitá-los agora, dar um abraço em Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte, no dia que estávamos lá. E eu acredito que cada um de nós temos uma lista dessa. Talvez não desse ano. Estou olhando aqui para a Nicinha, a Leninha, duas irmãs tão queridas, mas que também têm lembrança do ano que o papai partiu, que a mamãe partiu, e todos nós temos essas lembranças que trazem muita saudade. Mas a boa notícia, meus irmãos, de Isaías 6, a boa notícia do ano 740 a.C., a boa notícia do ano de 2020,
é que nós podemos ver o Senhor. Isaías viu o Senhor naquele ano tão doloroso. E eu sei que você também viu o Senhor. E é isso que consolou o Isaías e consola cada um de nós. O próprio Isaías afirma: no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E, meus irmãos, ver o Senhor fez toda a diferença na vida de Isaías. Ver o Senhor foi a experiência que permaneceu, foi a experiência que o abençoou. Não foi a morte do rei Uzias que transformou a vida de Isaías, mas foi o fato de que naquele ano ele viu o Senhor e ele nunca mais foi o mesmo. Isaías viu o Deus vivo. No ano da morte do homem mais querido do povo de Judá e Benjamim, Isaías viu a vida, viu que Deus continuava vivo, viu que Deus continuava doando vida para todos aqueles que Ele deseja fazer. Isaías viu Deus soberano. A palavra Senhor lá no hebraico é Adonai, que quer dizer soberano Senhor. Um Deus que estava no trono de Israel. Não havia naquele momento um rei. Poucos dias depois o filho dele, Jotão, foi ordenado rei, coroado rei. Mas mesmo que todos os reis morressem, que todos os presidentes hoje morram, a Bíblia diz que Deus continua no trono, meus irmãos. Mesmo nos desgovernos dos políticos, há um Deus soberano no trono, um Deus vivo, um Deus soberano, assentado no alto e sublime trono. Isaías viu Deus glorioso, diz a palavra que as abas de suas vestes enchiam o templo. Mas a glória de Deus não poderia ser retida no templo, por isso Isaías vê e ouve e junto com os anjos concordam que toda a terra está cheia da sua glória. Hoje eu estava fazendo a minha corrida matinal, correndo meus 11 quilômetros, perdoe-me pela vaidade de contar meus 11 quilômetros, mas no meio dessa vaidade tem uma misericórdia de Deus muito grande. Enquanto eu corria aqui na orla de nossa cidade tão linda, eu comecei a orar e conversar com Deus, e usando a minha imaginação de maneira santa, e percebendo com os meus próprios olhos, tanta glória de Deus tão pertinho de nós. Porque, meus irmãos, não há um lugar no universo que a glória de Deus não esteja de alguma forma presente. E é isso que Isaías viu, o Deus glorioso, que nos enche da sua própria glória e faz com que a pessoa mais simples brilhe, que faz com que tudo tenha sentido. Isaías viu o Deus santo. Os serafins não cessavam de falar, santo, santo, santo. Eles não falaram apenas 3 vezes, irmãos. O texto hebraico registra 3 vezes, porque é a maneira do texto hebraico expressar o que é superlativo. Se fosse traduzir de uma maneira mais parafraseada para nós, seria Santíssimo é o Senhor, Santíssimo é o Senhor, e poderia estar, eles não cessavam de declarar a santidade de Deus, de apreciar a santidade de Deus. Por isso que o Salmo 96 fala que adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Imagina alguém lindo que você admira, acha muito bonito, que você não cansa de olhar. Pois é, Deus é infinitamente mais belo, e é isso que Isaías estava vendo, a beleza da santidade de Deus. Isso enchia o seu coração, isso mudou a sua vida. Mas quando ele viu a beleza da santidade de Deus, ele também viu o seu pecado. E ele diz, ai de mim, eu sou pecador, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o rei, o que vai ser de mim? Mas os irmãos viram aqui já no texto, Deus ordena o anjo que vai lá, pega tenaz, pega uma brasa viva do altar e queima a sua boca e diz, olha, a sua iniquidade foi tirada e seu pecado foi perdoado. Isaías viu o Deus perdoador. Atira a primeira pedra quem não cometeu tantos pecados este ano de 2020 contra a face do Deus Santo.
Mas se nós estamos aqui vivos, é porque nós cremos num Deus misericordioso, perdoador, que não fica lançando em nós todo momento nossos pecados, mas que a cada momento que nos quebrantamos, nos arrependemos, estende o seu perdão com toda a alegria de um Pai que ama, cheio de amor, de graça e misericórdia. Isaías viu o Deus vocacionador, capacitador. Nós vimos aqui agora no verso 8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem irá por nós, ir por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, no meio desse tempo de pandemia, eu vi Deus capacitando muitos irmãos, Deus abençoando, Deus renovando força, Deus confirmando a vocação, Deus chamando outros. Isso é maravilhoso. Servir a um Deus que chama, que capacita, que vocaciona, que mostra a missão, que não deixa a gente desistir, mesmo quando a gente não está aguentando mais, mas Ele diz: para isso que eu te chamei, e você vai cumprir a sua missão, eu estou aqui com você, vai por mim, vai comigo, vai na força do meu poder. E eu sei que se nós todos estamos aqui, porque isso aconteceu comigo e com você, nós todos fomos além das nossas forças, irmãos. Eu sei o quanto teve disso, de vontade, simplesmente desistir de tanta coisa, mas o Senhor continuava soando: quem vai por mim, Ronildo, você vai. E Ele diz: Leninha, você vai, Juliana, você vai, Robeli, você vai por mim, onde eu mandar, meu querido. Mas os últimos versículos deste capítulo, do verso 9 até o verso 13, de Isaías 6, eles são textos que eu já vi muitas pregações desse texto, mas muitos pregadores param no 8. Fico meio assombrados com o verso 9 a 13, porque o verso 9 a 13 fala de juízo, fala que Isaías vai pregar, mas as pessoas não vão entender, e não vão se converter, e vão perecer. Isso não era uma sentença para todos os ouvintes, mas para muitos ouvintes. Como aconteceu este ano, irmãos, é triste, mas essa é a realidade. Quantas pessoas, mesmo enfrentando tanta dor, enfrentando tantas situações difíceis, ao invés de se quebrantarem, seus corações endureceram. Queridos amigos, irmãos, eu não sei todos que nos ouvem, se já conhecem o Senhor, se não conhecem, se estão desanimados, mas em nome de Jesus, que você não seja um desses, sobre o qual o juízo de condenação de Deus venha sobre você. Não se torne um desigrejado, não deixe o Senhor, não se rebele contra Deus, quebrante-se, porque a todos que rejeitam a palavra do Senhor, a palavra aqui é clara, a condenação. Mesmo que você tenha terminado este ano próximo financeiramente, foi curado, não pegou Covid-19, ou pegou e foi curado, mas se você termina o ano sem estar cheio da alegria de Deus, da presença de Deus, servindo ao Senhor, com intenções de caminhar longe de Deus, olha o que a palavra de Deus fala sobre juízo. Arrependa-se. E nós, como Igreja de Cristo, vamos continuar pregando o Evangelho, sabendo que muitos vão se render e outros não vão. O juízo de Deus vem, meus irmãos, com justiça. Na verdade, aqui, Isaías vê um Deus justo, porque a bem da verdade que todos nós, se o Senhor for considerar apenas aos pecados, merecemos o juízo de Deus, a ira de Deus, a condenação eterna. Mas pela misericórdia dEle, nós ouvimos como Isaías ouviu e nos rendemos. Louvado seja o nome do Senhor. Já caminhando para a conclusão da nossa palavra nesta noite, quero dizer que eu estou bem certo de que muitos que nos ouvem hoje pode dizer, olhando para 2020, eu vi o Senhor. Mas será que você pode dizer isso com todo o seu coração? Eu não tive, e talvez você não tenha tido, uma experiência de teofania, que é ver a Deus com esses próprios olhos, de uma maneira mesmo visível, como Isaías viu.
Mas a Bíblia diz que nós podemos ver Deus hoje de uma maneira diferente, pelos olhos da fé. Vendo o Senhor, sua glória em sua obra, em seus feitos, em seu amor, em seu cuidado, em tudo que Ele faz na condução, no seu perdão, como já falamos aqui. E nós poderemos vê-lo ainda mais no próximo ano de 2021. Daqui a pouco o relógio vai virar para um novo ano, um novo tempo. O nosso cronos, a cronologia humana vai rodar. Em alguns países do mundo já mudou. Mas o que vai mudar a sua vida em 2020, o que vai renovar a sua vida, ou vai continuá-lo abençoando, é você continuar vendo o Senhor, diante do trono do Senhor, ter a experiência de adorar ao Senhor, de glorificar ao Senhor. Nós, povo de Deus, somos um povo que vê Deus em todo o tempo, meus irmãos, e devemos ver mesmo, em todo lugar, em todas as circunstâncias, nas circunstâncias mais doces e agradáveis, mas também nas circunstâncias mais trágicas e dolorosas. Não cremos, meus irmãos, num Deus que é surpreendido por uma pandemia. Não cremos num Deus que é surpreendido pela morte de bilhões de pessoas, mas cremos em um Deus que reina acima de todas as tempestades, de todas as bonanças, de todas as nações, acima das tragédias, e que conduz a história para o cumprimento dos seus santos e eternos e imutáveis propósitos. Nós não cremos num Deus fraco, nós não cremos num Deus onipotente. E você, está vendo o Senhor? Que Deus que você crê? A gente tem visto até mesmo pessoas ditas cristãs apresentando um Deus que não é o da palavra de Deus. Mas eu espero que você veja o mesmo Deus que Isaías viu. Mas que estejamos, meus irmãos, no ano que vem, não somente livre do coronavírus, que é um desejo de todos nós. Também não gosto de coronavírus, não. Eu quero que ele, como disse o baiano lá, se saia coronavírus, chega. Mas, irmãos, mais do que livre do coronavírus, que sejamos muito mais livres do pecado, que nos separa da comunhão com Deus, que escraviza, que mata, que separa as pessoas de uma íntima comunhão com Deus, que cegam as pessoas para que não vejam a santidade de Deus, a glória, a bondade, o amor de Deus. Em Isaías 59, Deus se revela dizendo o seguinte: olha, minha mão não está encolhida para poder abençoar, mas os vossos pecados fazem separação. Abandone o pecado de incredulidade, ou qualquer outro pecado, e veja o Senhor. Em nome de Jesus, não vive focado, não vive vendo, ouvindo, olhando, fito com seus olhos na mídia, nas más notícias, nas tragédias, nas mentiras que ainda serão contadas em 2021. Viva cada ano de 2021 vendo o Senhor, na presença do Senhor. Fite no Deus poderoso que ama você, que protege, que guarda, que corrige também quando é preciso, mas que nunca desampara alguém que o ama e que crê nele de todo o coração. Viva focado no trono da graça de Deus. Que você possa dizer acerca de 2020, e depois também de 2021 e 2022, e cada ano de sua vida: eu vi o Deus vivo. Eu vi o Deus soberano, eu vi o Deus santo, eu vi o Deus glorioso, eu vi o Deus perdoador, eu vi o Deus vocacionador, capacitador, eu vi o Deus justo.